fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal, Tu És Orgulho. E hoje vamos dar continuidade aí no nosso quadro Você Lembra, Fiel? E hoje nós vamos falar sobre um jogo da Sul-Americana, né? Um jogo histórico. Hoje eu vou falar de Corinthians e Estudiantes, tá? Nós fizemos aí já um confronto histórico sobre Corinthians e Racing, mas eu não vou vir aqui falar de tristeza, né? Hoje eu vim dar um apoio aí. Então é isso, fiel. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem bastante, deixa o like que é muito importante, tá? E antes da gente começar, solta a vinheta. Yeah. 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 Então, fiel, como eu disse aí na introdução, né? Hoje eu vou falar de um confronto histórico da Sul-Americana, não tem nada a ver com Corinthians e Racing, mas é um Brasil e Argentina, tá? É um Corinthians contra um time argentino. Então resolvi falar de Corinthians e Estudiantes, foi uma partida assim de tirar o fôlego, foi uma partida aberta e é bem semelhante aí com o confronto, né, que vamos ter hoje aí entre Racing e Corinthians lá no El Cilindro. Mas vamos falar sobre Corinthians e Estudiantes, quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Para quem lembra aí, né, o jogo das traves, jogo muito sofrido. E eu vou falar aí um pouquinho para vocês aí de como que foi esse jogo. O primeiro jogo foi na Neoquímica Arena, né? Jogo no dia 22 de agosto. Né? O Corinthians com 2023 muito conturbado aí, né? Várias trocas de técnico. O técnico da época era o Vanderlei Luxemburgo e ele levou a campo o seguinte time: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto. Nosso querido Matias Roras, Guilherme Biro e Yuri Alberto. O começo de jogo, né, do Corinthians foi um começo de jogo assim, bem conturbado, né, time de Estudiantes muito bem organizado, né, e ele foi com o seguinte time, né, vamos tentar pegar a colinha aqui de novo, né, eles foram de Manuel Andurra, Godoy, Nunes, Lolo, Mancuso, Escacibar, eita nome difícil, Rodrigues, Rollheiser e Zucchi. Na frente, Sousa e Bozelli, né? O técnico Eduardo Rodrigo Domingues. E vamos lá, o Estudiantes começou, né, tendo mais ímpeto, indo para cima, né, tentando já fazer aquele abafa no Corinthians e tirar essa pressão inicial que geralmente o Corinthians faz na Neoquímica Arena. E foi uma pressão muito constante, né? O Corinthians um pouco acurrado, sentindo um pouco esse jogo, né? E aos 15 minutos, um belo levantamento, né? A cobrança de escanteio do Matias Rojas. O Gil leva vantagem sobre a defesa e faz 1-0 Corinthians aos 15 minutos de jogo. E a partir daí o Corinthians melhora um pouco, o Estudiantes sente o golpe e o Corinthians começa a controlar melhor o jogo, né? Começa a ter mais posse de bola, começa a criar um pouco mais de ações, né? A gente lembra que 2023 foi um ano muito conturbado, né? Um time muito limitado, que criava muito pouco. Yuri Alberto num ano extremamente péssimo, né? Então quando a bola chegava, também chegava daquele jeito. O Renato Augusto com muitos problemas físicos, então a gente tinha muita dificuldade, né? E basicamente, no segundo tempo, o jogo ainda se manteve dessa mesma forma. Não foi um jogo de muita trocação, né? Foi um jogo um pouco mais físico, muita briga ali no meio de campo. E no finalzinho do jogo, né, o Gustavo Silva teve a chance de matar o jogo, né? De fazer um 2-0 e levar uma vantagem muito mais tranquila lá para a Argentina. E infelizmente ele acabou desperdiçando, deixando esse resultado mesmo por 1-0 e levando esse jogo para a Argentina com esse placar mínimo, que era um placar muito perigoso. E aí vem o segundo jogo, né? E o segundo jogo, fiel? E o segundo jogo? No dia 29 de agosto, na semana seguinte, o Corinthians vai até a Argentina para enfrentar os Estudiantes, né? Com esse placar mínimo aí de 1-0, que poderia ter sido um pouco mais, com algumas alterações, né? O Lucas Veríssimo entra no lugar do Murilo, né? O Juan Oliveira
entra na esquerda no lugar do Guilherme Biro, fazendo uma outra configuração, na verdade, né? E o Romero no lugar do Yuri Alberto. Então foi um jogo muito estranho, onde o Renato Augusto nessa configuração acabou ficando de falso 9, né? E foi um jogo onde a gente tomou muito sufoco, muito sufoco. O Estudiantes veio muito ofensivo. Então, no lugar do Godoy entra o Benedetti, o Sousa joga um pouco mais recuado, e no lugar do Bozelli entra o Guido Carrilho. E o Corinthians já começa tomando sufoco já no primeiro minuto de jogo. E aos 50 segundos o Bruno Mendes vai afastar uma bola e ele afasta muito mal. E o Mauro Mendes, né, tava lá dentro da área e faz 1-0 com 50 segundos de jogo. E aí a gente pensa, fiel, azedou, perdemos a classificação, a gente vai tomar uma goleada e vai ser um negócio muito tenso. E o Corinthians continuou tomando sufoco, o time não conseguia trocar passes, tá, para passar do meio de campo. Então foi um jogo onde o Estudiantes sufocou muito o Corinthians e foi muito complicado de assistir esse jogo, viu? Confesso. Só no primeiro tempo o Estudiantes já tinha 16 finalizações, tá? Uma convertida em gol e 2 na trave. É isso mesmo, a trave foi a salvadora aí do Corinthians algumas vezes no jogo. E como não falar dele, né? Falar do gigante Cássio, que acabou sendo o protagonista desse jogo, fazendo pelo menos 2 intervenções aí muito importantíssimas, tá? Durante o primeiro tempo. E esse basicamente foi o resumo, né? 16 finalizações só no primeiro tempo, 1 em gol, 2 na trave, 2 defesas do Cássio e o Corinthians tomando um sufoco danado. E as penalidades, vou pegar a colinha aqui, né, pra dar uma ajuda. O Corinthians veio com uma moral muito baixa para as cobranças de penalidades, sendo empurrado e pressionado o tempo todo, né? Mais de 20 finalizações aí. E o Estudiantes com uma moral um pouco mais alta devido à partida que fez, né? Que foi uma partida muito boa, né? Muito ofensiva, de muito ímpeto, né? De muita criação de jogo. Infelizmente para eles, né? Felizmente para nós, tínhamos o Cássio aí para salvar e a trave, né? O Estudiantes inicia as cobranças de pênalti com o Sousa, onde ele acaba convertendo, né? Na sequência, para abrir a disputa para o Corinthians, Fábio Santos, né? Cobrador oficial do time, bate com perfeição e experiência e acaba empatando o jogo. E aí o craque do Estudiantes, Benjamin Hohlheiser, né? O camisa 10, o cara que basicamente acabou com o jogo, desperdiça a cobrança, né? Cássio faz uma defesa e deixou o Corinthians aí em chance de colocar vantagem no placar, mas aí o Juliano perde o segundo pênalti do Corinthians e deixa a disputa toda igualada, né? E aí o Lolo acaba errando a cobrança, né? E o Fausto Vera, esse mesmo, Fausto Vera, coloca o Corinthians em vantagem aí nas penalidades, né? E aí o nosso querido Mendes, né? O Mauro Mendes, que fez o gol, ele acaba convertendo a cobrança. E o Matias Rojas também faz e coloca aí o Corinthians na frente por 3-2. E a nossa querida trave, né, na cobrança do Ascacidar, acaba, né, colaborando com a gente e dando essa classificação, né, rumo às semifinais da Copa Sul-Americana 2023, onde o Corinthians enfrentou o Fortaleza, né? E aí nós sabemos o desfecho que não vamos comentar aqui. Hoje é uma expectativa muito boa, o Corinthians fez uma boa partida, pelo menos no primeiro tempo, né, em questão de buscar o resultado. Também tomou um gol muito cedo. Vai ser uma pressão absurda, né, lá no El Cilindro. Então vamos apoiar o máximo hoje, fiel, o máximo hoje. Então vista seu manto, né, seus acessórios da sorte. Vamos torcer bastante que hoje tem um resultado bom. Fechou? Então é isso, fiel. Mais um jogo aí no quadro Você Lembra, fiel. Então, se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Deixem um like, compartilhem bastante. Siga a página do Tu És Orgulho e seus integrantes no Instagram. E se preparem que o próximo vídeo, já vou dar spoiler, a gente vai falar de clássico, tá? Nós vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Então, vamos que vamos. Vem, curte aí, compartilha, se inscreva no canal, muito importante pra gente, tá? Batemos 600 inscritos e vamos aí rumo aos 700. Fechou? Tamo junto, fiel. E é nóis hoje, hein?